O cheiro da lona molhada era a primeira coisa que se sentia ao entrar. Depois vinha o frio, que parecia nascer do chão de terra batida e subir pelas pernas. Um frio úmido que os casacos grossos não conseguiam deter por completo. Estávamos em um posto de comando improvisado, não muito mais que uma tenda reforçada com sacos de areia. Mas a presença do capitão Miller e do tenente Davis transformava o lugar em um palco. Eles eram americanos, altos, bem alimentados, e seus uniformes pareciam imunes à lama que cobria os nossos. Havia uma tensão no ar, a formalidade de uma inspeção que todos queriam que acabasse logo. Eu me mantinha no meu canto, perto dos equipamentos de rádio, observando em silêncio. Meu trabalho era ouvir, não falar. Era assim que eu tinha aprendido a sobreviver na vida e na guerra. Cabeça baixa, ouvidos atentos, e as mãos sempre ocupadas com alguma coisa que pudesse ser consertada. A voz do capitão, falando em inglês, era calma, mas carregava um peso que fazia todos os sontos nossos oficiais se endireitarem um pouco mais. Meu primo, o sargento Rubens Falcão, era o centro das atenções. Ele sempre soube como ocupar um espaço, como usar a voz e os gestos para parecer maior do que era. Vi o sorriso se formar em seu rosto quando o capitão Miller perguntou sobre nossa capacidade de alerta antecipado. Era um sorriso que eu conhecia bem, o mesmo que ele usava antes de contar uma vantagem. Em seu inglês arrastado, que ele praticava com um orgulho quase infantil, Rubens prometeu uma surpresa. Por um instante, uma fagulha de esperança se acendeu em meu peito. Eu havia passado as últimas 3 semanas trabalhando em meu aparelho nas horas vagas, usando peças de sucata e a intuição que herdei do meu tempo na oficina de rádios. Talvez, apenas talvez, aquele fosse o momento. O momento em que o homem que eu via como um pai me daria o devido reconhecimento. Ele se virou, e seus olhos me encontraram no canto escuro da tenda. Duarte, ele chamou. Meu coração deu um salto. A gratidão que eu sentia por ele, pela ajuda que deu à minha mãe anos atrás, era uma dívida que eu carregava como uma segunda pele. Ele apontou para minha criação, um conjunto modesto de 3 latas de metal, polidas até brilharem sob a luz fraca do lampião, conectadas por uma teia de fios de cobre a um receptor de rádio que eu havia modificado com peças de um jipe alemão abatido. Era um sistema primitivo, eu sabia, mas funcionava. Captava perturbações atmosféricas com uma sensibilidade que os equipamentos padrão não tinham. Eu esperava que Rubens explicasse o conceito, a teoria por trás da gambiarra. Em vez disso, ele olhou para os americanos, depois para a dezena de soldados brasileiros que nos observavam, e um tom de deboche envenenou sua voz. Duarte, mostre aos nossos aliados o seu radar de latas. A frase pairou no ar por um segundo, pesada e cruel. Depois, o som quebrou o silêncio. Não uma gargalhada aberta, mas algo pior. Risos abafados, contidos, que se espalharam pela tenda como uma doença. O som de homens que riem, não por acharem graça, mas por alívio de não serem o alvo da piada. E eu era o alvo. O calor subiu pelo meu pescoço e se instalou em meu rosto. Senti o sangue pulsar em minhas orelhas, abafando o som ao redor. Meus pés pareciam pregados ao chão de terra. Eu, que havia passado noites em claro, com os dedos dormentes de frio, torcendo fios e soldando conexões, movido pela crença de que minha habilidade poderia ser útil, que poderia proteger meus companheiros. Eu, que via naquele amontoado de metal e fios uma extensão da minha mente, uma prova de que eu era mais do que apenas um soldado obediente. Naquele instante, diante daqueles olhares, tudo se transformou em lixo. Uma brincadeira de criança. A expectativa de receber um aceno de aprovação, um simples reconhecimento de que meu esforço valia alguma coisa, se desfez em uma nuvem de vergonha. Eu não conseguia respirar direito. Era como se a humilhação tivesse se solidificado na minha garganta. Um nó cego e doloroso que me impedia de engolir, de falar, de existir. Fiquei parado, exposto sob a luz amarela, um monumento à minha própria ingenuidade. Rubens, percebendo o efeito de suas palavras, decidiu cravar a faca um pouco mais fundo. Ele se voltou para os americanos, que me olhavam com uma mistura de pena e confusão, e deu o golpe final.
Com um gesto displicente, como se afastasse uma mosca, ele completou, ainda em seu inglês macarrônico: ele ainda acha que está brincando nas montanhas de Minas. A frase me atingiu com a força de um soco. Não era mais sobre o aparelho. Era sobre mim, sobre minha origem, minha família, sobre o garoto que consertava rádios velhos no interior. Ele me reduziu àquilo que eu mais temia ser aos olhos dos outros: um caipira ingênuo, um amador perdido em um mundo de homens de verdade. A gentileza forçada no sorriso do Capitão Miller foi quase tão dolorosa quanto o escárnio de Rubens. Ele não entendia a profundidade da ferida, a traição contida naquelas palavras. Para ele, era apenas uma piada sem graça de um sargento querendo impressionar. Para mim, era o desmoronamento de um pilar que sustentava minha vida inteira. A inspeção continuou. As vozes voltaram ao tom profissional, discutindo mapas, munição e rotas de patrulha. Mas para mim, o mundo havia ficado mudo. Eu via as bocas se moverem, mas só ouvia o eco das risadas e daquela última frase. Ninguém mais olhava na minha direção. O soldado Costa, que estava ao meu lado, manteve os olhos fixos em um ponto qualquer da lona, como se o chão à sua frente fosse a coisa mais interessante do mundo. O desconforto dele era um espelho da minha vergonha. O silêncio dos meus companheiros era uma confirmação. Eles haviam testemunhado minha aniquilação pública, e por medo ou lealdade ao sargento, escolheram o silêncio. A indiferença deles doía, mas a de Rubens me quebrava. O homem que eu admirava, o parente que salvou minha família da miséria, havia me usado como um degrau para polir sua própria imagem. Ele não apenas me desrespeitou, ele me negou, me apagou na frente de todos com um sorriso no rosto. Quando os oficiais finalmente saíram e a tensão na tenda se dissipou, eu continuei imóvel. O frio que antes subia pelas minhas pernas agora parecia ter tomado conta do meu corpo inteiro. Foi ali, naquele silêncio gelado, que a ficha caiu. Não havia sido uma brincadeira infeliz. Não fora um deslize. Aquilo foi um ato deliberado, uma demonstração de poder. Rubens não me via como um soldado, nem como um primo. Ele me via como uma posse. Um objeto que ele podia exibir ou descartar conforme sua conveniência. A gratidão que me prendia a ele, que por anos me fez aceitar suas críticas, e seu jeito rude como uma forma de cuidado, de repente se revelou pelo que realmente era: uma corrente. Aquele momento não foi apenas uma humilhação. Foi uma fronteira atravessada, um limite que, uma vez rompido, não permite mais volta. A promessa de proteção e mentoria que eu projetei nele se quebrou em 1000 pedaços, e no lugar dela, uma clareza fria e terrível começou a tomar forma. A jaula que ele construiu ao meu redor, com tijolos de dívida e paternalismo, finalmente se tornou visível. O frio na tenda não era nada perto do gelo que se formou dentro de mim. Era um frio antigo que eu conhecia bem. O mesmo frio que senti na madrugada em que meu pai parou de respirar. Lembro do silêncio da casa, um silêncio pesado, quebrado apenas pelo choro baixo da minha mãe no quarto ao lado. Eu tinha 16 anos, e de repente, o mundo parecia grande demais, e eu, pequeno demais para ocupá-lo. O cheiro de remédio e doença impregnado na madeira das paredes ficou comigo por meses. Um fantasma que me lembrava a todo instante que estávamos sozinhos. A terra que meu pai amava, que ele arava com as próprias mãos, de repente se tornou uma ameaça. Uma dívida que nos olhava de volta do fundo de um poço escuro. Naquele silêncio, eu entendi o que era o medo de verdade. Não o medo de um bicho no mato, mas o medo de não ter um chão para pisar no dia seguinte. Era um medo que me ensinou a ficar quieto e a ouvir os passos dos mais velhos. A memória do meu pai não vem em palavras, mas em cheiros e texturas. O cheiro de terra molhada depois da chuva, o toque áspero da mão dele na minha nuca, a paciência com que ele me ensinou a identificar o zumbido de um rádio mal sintonizado. Ele era um homem de silêncios, e eu aprendi a decifrá-los. Um aceno de cabeça era um elogio, um olhar mais demorado era uma repreensão. Ele me ensinou que o valor de um homem estava no que suas mãos podiam construir, não no barulho que sua boca fazia. Na pequena oficina improvisada nos fundos de casa, entre válvulas queimadas e fios de cobre, eu encontrava um mundo que fazia sentido. Um problema tinha uma solução,
Era só preciso paciência e atenção para encontrá-la. Ele me deu essa certeza. Uma certeza que naquele momento na Itália parecia tão distante e frágil quanto o som de uma transmissão de rádio vinda do outro lado do oceano, cheia de estática e fantasmas. Quando a pneumonia o levou, levou também essa ordem do mundo. A doença foi rápida, impiedosa. Em poucas semanas, o homem forte que eu conhecia se tornou uma sombra na cama, e o som de sua tosse ecoava pela casa, um relógio marcando o tempo que nos restava. Minha mãe, Maria, envelheceu 10 anos em um mês. Seus olhos perderam o brilho, e suas mãos, antes sempre ágeis na cozinha, tremiam ao segurar uma xícara. Lúcia, minha irmã, era pequena demais para entender a dimensão do abismo que se abria sob nossos pés. Eu me tranquei na oficina, consertando aparelhos que não precisavam de conserto, apenas para sentir que ainda tinha controle sobre alguma coisa. O som do ferro de solda esquentando era minha única companhia. Lá fora, o mundo desmoronava. As contas se acumulavam, e a conversa sobre vender um pedaço da terra, o pedaço que guardava as memórias do meu pai, começou a surgir em sussurros na cozinha. Foi então que Rubens apareceu. Ele chegou em um domingo à tarde, com seu uniforme militar impecavelmente passado, parecendo um anjo vindo de outro mundo. Ele não era um primo próximo, mais um nome que ouvíamos em conversas de família. Mas ele sentou-se à nossa mesa, ouviu o choro silencioso da minha mãe e agiu. Lembro-me vividamente do som das notas de dinheiro sendo contadas sobre a mesa de madeira. 500.000 réis. Parecia todo o dinheiro do mundo. Ele as entregou para minha mãe com um gesto firme, dizendo: "Isso é para a família. A gente não abandona os nossos." Naquele instante, ele não era apenas um primo. Ele se tornou nosso salvador. O alívio no rosto da minha mãe foi algo que eu jurei a mim mesmo nunca esquecer. Ela segurou as mãos dele e chorou. Um choro de gratidão que selou um pacto invisível. Naquele dia, a dívida não foi apenas financeira. Eu senti, com todo o peso da minha juventude, que minha vida também pertencia àquele gesto. A gratidão se tornou a lei da nossa casa. Minha mãe repetia, quase como uma oração: "Seja sempre grato ao seu primo Antônio. Nunca se esqueça do que ele fez por nós." E eu não esqueci. Cada decisão que tomei a partir daquele dia foi filtrada por essa dívida. Aceitei seus conselhos rudes, como se fossem lições de sabedoria. Ignorei seu tom de superioridade, como se fosse a preocupação de um irmão mais velho. Quando ele sugeriu que eu me alistasse, vi naquilo uma oportunidade de retribuir, de me tornar um homem digno da ajuda que recebemos. A obediência se tornou minha moeda de troca. Eu lhe entreguei minha lealdade sem questionar, acreditando que era o mínimo que eu podia fazer. Ele era o pilar que nos impediu de cair, e eu me sentia na obrigação de ser a base sólida sobre a qual ele pudesse se apoiar, mesmo que isso significasse diminuir a mim mesmo para que ele parecesse maior. Enquanto isso, meu mundo de verdade continuava a ser o dos fios e circuitos. Na oficina de rádios da cidade, onde comecei como aprendiz, eu encontrei minha paz. O Sr. Almeida, o dono, era um homem velho e de pouca conversa, mas ele via o que Rubens se recusava a enxergar. Ele me entregava um rádio em pedaços e dizia: "Resolva." E eu resolvia. Havia uma beleza na lógica da eletrônica, uma honestidade que não existia nas relações humanas. Um fio rompido não mentia. Uma válvula queimada não fingia funcionar. Ali, eu não era o primo do sargento, ou o menino que perdeu o pai. Eu era o Duarte, o garoto que fazia os mudos falarem. Essa competência era um segredo que eu guardava para mim, um pequeno reino onde eu era soberano. Mas assim que eu saía da oficina, vestia novamente a capa da gratidão e da submissão. Eram dois mundos que não se misturavam. Lembro-me de uma vez, um ano antes de embarcarmos para a Itália. Eu havia construído um pequeno transmissor de ondas curtas com peças de sucata. Estava orgulhoso. Consegui captar uma estação de rádio de São Paulo com uma clareza impressionante. Mostrei a Rubens quando ele veio nos visitar. Ele olhou para a minha criação, aquele emaranhado de fios e soldas, e deu um sorriso condescendente. "Você ainda perde tempo com essas brincadeiras, primo?" ele disse, dando um tapinha no meu ombro. "Isso não enche barriga de ninguém. Precisa focar em ser homem, não em ser inventor de coisa inútil."
As palavras dele não foram cruéis, mas foram como um balde de água fria. Ele não via a genialidade, a paciência, as horas de estudo. Ele via apenas um passatempo infantil. E eu, treinado para aceitar suas palavras como verdade, guardei meu orgulho no bolso e concordei com a cabeça. Era mais fácil concordar do que confrontar o herói da minha família. A decisão de ir para a guerra foi a prova final da minha lealdade. Quando o nome de Rubens foi convocado, eu não hesitei. Fui ao posto de alistamento no dia seguinte. Minha mãe chorou, com medo de perder o único homem que lhe restava. Mas no fundo, ela entendeu. Era meu dever. Eu sentia que precisava estar lá para protegê-lo, para garantir que o homem que salvou nossa família voltaria para casa em segurança. Era uma inversão de papéis que só fazia sentido na minha cabeça. Eu, o garoto quieto, protegendo o sargento imponente. Eu me agarrei a essa missão como a uma tábua de salvação. Uma forma de finalmente quitar a dívida que pesava em minhas costas. A guerra, para mim, não era sobre pátria ou fascismo. Era sobre Rubens. Eu lhe devia a terra onde minha mãe e minha irmã pisavam, e estava disposto a pagar, com a minha própria vida, se fosse preciso. Agora, de pé naquela tenda fria, o eco das risadas dos soldados se misturava com a memória da voz da minha mãe agradecendo a Rubens. Os dois sons se chocavam dentro da minha cabeça, criando uma dissonância insuportável. A gratidão, que por tanto tempo foi minha bússola, de repente parecia uma corrente. O gesto dele, que eu sempre vi como um ato de pura generosidade, agora se revelava em sua totalidade. Não foi um presente, foi um investimento. Ele não salvou minha família, ele a comprou. E eu era o juro mais alto daquele empréstimo. Cada aceno de cabeça, cada ordem obedecida, cada humilhação silenciosamente engolida. Tudo fazia parte do pagamento. O radar de latas não foi a primeira vez que ele me diminuiu. Foi apenas a primeira vez que ele fez isso em público, sob luzes fortes, onde eu não podia mais fingir que não via a verdade. Aquele pilar que eu acreditava sustentar meu mundo era, na verdade, a parede da minha cela. Uma cela confortável, construída com tijolos de dívida e pintada com as cores do dever familiar. Rubens não era meu protetor. Ele era meu dono. E o pior de tudo, não era a humilhação que eu sentia naquele momento. Era a vergonha de ter passado tantos anos entregando as chaves da minha própria dignidade a ele, de bom grado, e ainda ter agradecido por isso. O frio que eu sentia não vinha mais do chão de terra batida. Vinha da clareza. Uma clareza brutal, cortante, que me mostrava que o menino que consertava rádios em Minas Gerais havia se perdido em algum lugar no caminho, trocado por um soldado obediente que havia esquecido o próprio valor. E eu não sabia se ainda havia tempo de encontrá-lo novamente. Os dias que se seguiram à inspeção foram feitos de um silêncio denso e pesado. O ar na tenda, antes preenchido pelas ordens e conversas banais de homens confinados, agora parecia ter engolido todas as palavras. Meus companheiros me olhavam de soslaio, um misto de pena e desconforto nos olhos. Eu me movia entre eles como um fantasma, executando minhas tarefas com uma precisão mecânica. Consertava os rádios, esticava os fios, limpava os contatos. Minhas mãos sabiam o que fazer, mas minha mente estava presa naquele instante sob a luz amarela do lampião, revivendo o som das risadas abafadas. O frio não era mais apenas físico. Havia se instalado em um lugar profundo dentro de mim. Um gelo que nenhuma camada de lã conseguia alcançar. Eu evitava Rubens. E ele, percebendo minha distância, parecia satisfeito com o espaço que se abria entre nós. Era um abismo silencioso. E a cada dia, ele se tornava um pouco mais largo, um pouco mais impossível de cruzar. Eu sentia o peso da gratidão se transformar em algo mais escuro, mais pesado. O fardo de uma dívida impagável. 2 dias depois, ele me encontrou perto do gerador, onde eu tentava isolar um fio desgastado. Ele se aproximou com aquela familiaridade forçada, o mesmo ar de superioridade disfarçado de cuidado. Colocou a mão no meu ombro. Um gesto que antes me traria conforto, mas que agora queimava como brasa. Não fique chateado, garoto, ele disse, a voz baixa, quase conspiratória. Era só uma brincadeira para aliviar a tensão. Os americanos gostam de ver que a gente tem espírito. As palavras pairaram no ar frio da manhã. Não era um pedido de desculpas.
Era uma justificativa. Uma forma de me dizer que meus sentimentos não importavam, que minha humilhação fora um sacrifício necessário para o seu pequeno teatro. Ele esperava que eu sorrisse, que eu dissesse que estava tudo bem, que eu voltasse a ser o primo dócil e agradecido de sempre. Mas algo dentro de mim havia se quebrado. O mecanismo da obediência cega havia emperrado. Eu o encarei por um segundo, o olhar vazio, e o gelo em meu peito pareceu subir pela minha garganta. A única resposta que consegui formular foi um seco e formal: entendido, sargento. Eu não o chamei de primo. O título hierárquico era uma barreira, um muro que eu erguia conscientemente entre nós. Calor da mão dele desapareceu do meu ombro. Vi a surpresa em seus olhos, uma centelha de irritação rapidamente contida. Ele não esperava por aquilo. Esperava submissão, não formalidade. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer discussão. Naquele instante, a dinâmica entre nós mudou para sempre. Eu não era mais o menino que ele salvou. Eu era o soldado Duarte, um subordinado que cumpria ordens, mas cuja lealdade pessoal havia sido irrevogavelmente retirada. Ele se afastou sem dizer mais nada, e eu voltei ao meu trabalho, os dedos tremendo um pouco. Não de frio, mas da adrenalina de ter, pela primeira vez na minha vida, traçado uma linha no chão. A dívida ainda existia, mas eu havia decidido que minha dignidade não fazia mais parte do pagamento. A tensão se manifestou de outras formas, mais sutis e cruéis. Durante uma reunião de planejamento de patrulha, uma semana depois, discutia-se a melhor rota para instalar uma nova linha de comunicação com um posto de observação avançado. O tenente sugeriu um caminho pelo vale, o mais curto. Eu, que havia percorrido aquela área dezenas de vezes, sabia que o solo ali era encharcado e propenso a deslizamentos, o que colocaria o fio em risco constante. Com o coração batendo forte contra as costelas, pedi a palavra. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia, mas firme. Sugeri uma rota alternativa, pela crista do morro. Seria mais longa, mas o terreno era rochoso e estável. Era uma observação puramente técnica, baseada na minha experiência. Era a minha função garantir que a comunicação funcionasse. Eu esperava, na melhor das hipóteses, ser ouvido. Na pior, ser ignorado. Não estava preparado para o que veio a seguir. Rubens, que até então apenas ouvia com um ar entediado, virou-se lentamente na minha direção. Um sorriso de escárnio se formou no canto de sua boca. Ele não olhou para o mapa. Ele olhou para mim e depois para os outros homens na tenda, como um predador exibindo sua presa. Sua função é consertar rádios quando eles quebram, Duarte, não desenhar mapas. Ele disse, a voz alta e clara para que todos ouvissem. Deixe o planejamento para quem entende de estratégia. Temos oficiais para isso. A humilhação foi instantânea e pública. Uma réplica exata do que acontecera na frente dos americanos. Ele não estava apenas me corrigindo, estava me colocando de volta no meu lugar, me lembrando de que minha inteligência só era bem-vinda quando servia para apertar parafusos e soldar fios. Os outros soldados baixaram os olhos, um silêncio cúmplice preenchendo o espaço. Mais uma vez, eu estava sozinho, exposto no centro de um círculo de indiferença. A decisão foi tomada, e a linha foi passada pelo vale, como o tenente havia proposto. Eu não disse mais nada. Apenas assenti e saí da tenda. Lá fora, o ar gelado dos Apeninos pareceu menos cortante do que a atmosfera que deixei para trás. Sentei-me em um caixote de munição e olhei para as montanhas, sentindo um cansaço profundo, uma exaustão que vinha da alma. O padrão era claro agora. Não se tratava de brincadeiras infelizes ou de um jeito rústico de educar. Era um projeto deliberado de anulação. Rubens precisava que eu fosse pequeno para que ele pudesse se sentir grande. Minha competência, em vez de ser um trunfo para o pelotão, era vista por ele como uma ameaça à sua autoridade. Cada ideia minha, cada sugestão, seria esmagada antes mesmo de nascer. Não porque era ruim, mas porque era minha. Aquele homem não era um mentor. Era um carcereiro. E a guerra ao meu redor parecia menos perigosa do que a guerra silenciosa que eu travava contra o homem que eu um dia chamei de herói. O ponto de inflexão, a revelação que arrancou a última venda dos meus olhos, veio em uma noite fria,
quando a névoa descia das montanhas como um lençol úmido. Eu estava do lado de fora da tenda de comando, verificando a antena principal, quando ouvi vozes vindas de dentro. A lona abafava as palavras, mas uma delas era inconfundível. A de Rubens. Ele conversava com o sargento Almeida, de outro pelotão. A curiosidade me fez parar. Fiquei imóvel no escuro, ouvindo. Eles falavam sobre as dificuldades do fronte, sobre a comida, sobre o frio. E então, ouvi meu nome. Ou melhor, o apelido que ele havia criado para mim. O problema é que o garoto do radar de latas anda com o nariz empinado, disse Rubens. E pude ouvir o tom de desprezo em sua voz, mesmo através do tecido grosso. Meu corpo inteiro enrijeceu. Eu me tornei uma estátua de gelo e... Atenção! Cada fibra do meu ser focada naquelas palavras. O sargento Almeida riu, uma risada baixa. Aquele seu primo? Parece um bom rapaz. A resposta de Rubens foi o golpe final. A pá de cal sobre qualquer resquício de dúvida que eu ainda pudesse ter. Bom rapaz, mas ingênuo. A invenção dele foi uma vergonha na frente dos gringos. Preciso manter o primo na linha antes que ele pense que essa guerra é uma de suas brincadeiras de oficina. Às vezes, é preciso mostrar quem manda. As palavras me atingiram com a força de um soco no estômago. Vergonha. Ingênuo. Manter na linha. Não havia ambiguidade. Não era preocupação. Era controle. Não era cuidado. Era desprezo. Ele não se envergonhava do meu fracasso. Ele se envergonhava do meu esforço, da minha tentativa de ser útil de uma forma que ele não compreendia e, portanto, não podia controlar. Aquele momento de clareza foi terrível e libertador. A gratidão que eu sentia, a dívida que carreguei por anos, se desfez em pó, substituída por uma frieza cortante, uma lucidez dolorosa. Eu via tudo agora. Afastei-me da tenda em silêncio, caminhando sem rumo pela escuridão do acampamento. O som das vozes deles se perdeu no zumbido do vento. O homem que ajudou minha mãe não era o mesmo homem que estava naquela tenda. Ou talvez fosse. E eu é que nunca quis enxergar. A generosidade dele não tinha sido um ato de amor familiar, mas um ato de poder. Ele nos comprou. E eu passei anos pagando juros com a minha própria autoestima. A oficina, meu pai, o cheiro de solda, tudo aquilo que me definia era, para ele, apenas uma anedota. A prova da minha inferioridade, da minha origem caipira que ele precisava manter na linha. A dor da traição era aguda, mas por baixo dela, algo novo começava a surgir. Uma raiva silenciosa, fria e calma. Não era uma raiva que me fazia querer gritar. Era uma raiva que me fazia querer sobreviver a ele, provar para mim mesmo que o meu valor não dependia da sua aprovação. Naquela noite, o soldado obediente começou a morrer. E no lugar dele, um homem quebrado, mas consciente, começou a nascer. A punição pela minha arrogância silenciosa não tardou a chegar. Na manhã seguinte, Rubens me chamou de lado. Seu rosto estava impassível, a voz neutra, como se estivesse dando uma ordem de rotina. Duarte, ele começou. A latrina perto do posto de rádio está comprometida. Preciso que você cave uma nova. Ali, ele apontou para um local a uns 50 metros do acampamento principal. Um lugar isolado, perto de um pequeno bosque de pinheiros. 1,5 metros de profundidade. Comece agora. Não havia nenhuma necessidade de uma nova latrina. A antiga estava funcionando perfeitamente. A ordem era um recado claro, uma demonstração de poder crua e desnecessária. Era um trabalho braçal, sujo, destinado aos recrutas mais novos ou aos punidos. Ele estava me rebaixando, me tirando da minha função técnica e me jogando na lama, literalmente. Era sua forma de me lembrar quem estava no comando, de punir a minha recusa em continuar sendo seu fantoche. Peguei a pá e o picão sem dizer uma palavra. Cada músculo do meu corpo queria gritar, protestar, questionar a ordem absurda. Mas eu sabia que qualquer reação seria vista como insubordinação. E era exatamente isso que ele queria. Ele desejava uma explosão para poder me esmagar com o peso do regulamento militar. O meu silêncio, a minha obediência fria, era a única arma que me restava. Caminhei até o local designado, sentindo os olhares de alguns soldados sobre mim. Ninguém disse nada. O soldado Costa, que remendava uma bota,
Desviou o olhar quando passei por ele. O silêncio deles era uma forma de cumplicidade, uma aceitação da hierarquia que permitia que a injustiça acontecesse. Eu estava completamente só. Cravei a pá na terra fria e úmida. O som do metal cortando o solo foi a única resposta que dei à humilhação. Cada pá de terra que eu removia parecia mais pesada que a anterior. O trabalho era monótono e exaustivo. O suor começou a escorrer pela minha testa, misturando-se com a sujeira. Mas enquanto meu corpo se cansava, minha mente trabalhava com uma clareza febril. Aquele buraco no chão se tornou uma metáfora para tudo o que eu sentia. Eu estava cavando para enterrar o menino ingênuo, que um dia acreditou na bondade de Rubens. Estava cavando para enterrar a gratidão que me cegou por tanto tempo. Cada camada de terra removida era uma camada de ilusão que eu deixava para trás. O cheiro de terra molhada e de raízes expostas me lembrava da oficina do meu pai, do tempo em que meu valor era medido pela minha habilidade, não pela minha capacidade de me curvar. Ali, sozinho, com as mãos cheias de calos e o corpo doendo, eu senti uma estranha paz. Ele podia me forçar a cavar um buraco, mas não podia mais entrar na minha cabeça. A jaula ainda estava lá, mas eu finalmente havia encontrado a chave. A questão era se eu teria coragem de usá-la. As horas se arrastavam com o ritmo lento da pá entrando e saindo da terra. O sol do Brasil, meio-dia, fraco e pálido. Mal conseguia aquecer meus ombros, encurvados pelo esforço. O buraco ia se aprofundando, e com ele, eu parecia afundar dentro de mim mesmo. O mundo se resumia ao som metálico da ferramenta, ao cheiro de terra úmida e ao ardor nos meus músculos. Eu não pensava em Rubens. Não pensava na guerra. Pensava apenas no próximo movimento, na próxima pá de terra a ser erguida. Era um trabalho que esvaziava a mente, um castigo que, paradoxalmente, trazia uma espécie de silêncio interior. Mas naquele silêncio, as coisas que eu passei anos tentando ignorar começaram a vir à tona. Não como pensamentos, mas como sensações. O peso da gratidão se misturava ao peso da terra na pá, e eu sentia, pela primeira vez, que ambos eram pesados demais para eu continuar carregando sozinho. Era um fardo que estava me enterrando vivo, muito antes de qualquer bala inimiga ter a chance de me encontrar. O cheiro de raízes cortadas pela lâmina da pá me trouxe uma lembrança. Uma imagem nítida. Do meu pai, na nossa pequena oficina. Ele estava curvado sobre um rádio antigo, os dedos grossos e manchados de graxa movendo-se com uma delicadeza surpreendente entre os fios. O cheiro de solda quente e poeira no ar. Ele nunca me disse que eu era inteligente. Nunca usou palavras grandes. Ele apenas me entregava uma peça quebrada, olhava nos meus olhos e dizia: "Veja o que você consegue fazer." E quando eu conseguia, quando o som voltava a chiar no alto-falante, ele apenas balançava a cabeça. Um pequeno sorriso no canto da boca. Aquele aceno de cabeça valia mais do que qualquer elogio. Era um reconhecimento silencioso, de homem para homem, de que meu trabalho tinha valor. Um valor que nascia da minha mente e das minhas mãos, não da permissão de outra pessoa. Um valor que eu havia esquecido que possuía. Naquele buraco frio na Itália, eu entendi a diferença fundamental entre meu pai e Rubens. Meu pai me ensinou que o respeito era algo que se construía com competência. Rubens me ensinou que o respeito era algo que se exigia com poder. Por anos, eu confundi os dois. Aceitei a autoridade de Rubens como se fosse sabedoria, sua arrogância como se fosse força. A dívida que minha família tinha com ele se tornou uma lente que distorcia toda a realidade. Eu olhava para ele e via um salvador, um protetor, quando na verdade ele era apenas um homem inseguro que precisava diminuir os outros para se sentir grande. A ajuda que ele nos deu foi real. O dinheiro salvou nossa terra. Mas o preço, que ele cobrou em troca, em parcelas diárias de humilhação e controle, foi a minha alma. E eu percebi, com uma clareza que doía como um osso quebrado, que eu havia permitido que ele me cobrasse juros altíssimos por tempo demais. A solidão era a companheira mais fiel naquele trabalho. Eu via meus colegas de pelotão de longe, suas silhuetas se movendo pelo acampamento. Ninguém se aproximava. Ninguém oferecia uma palavra de conforto ou um gole de água. Nem mesmo o soldado Costa, que tantas vezes dividiu seu pão comigo. O medo que eles tinham de Rubens
Era maior do que qualquer sentimento de camaradagem que pudessem ter por mim. E eu não os culpava. Na guerra, a sobrevivência depende de não chamar a atenção, de se alinhar com o poder. Eles estavam apenas fazendo o que era preciso para passar pelo dia. Mas o silêncio deles foi a prova final. Ninguém viria me defender. Ninguém questionaria a injustiça. Se eu caísse, cairia sozinho. Aquele exército de homens, unidos pelo uniforme e pela bandeira, era, no fundo, uma coleção de indivíduos lutando por suas próprias vidas. A proteção que eu esperava do grupo, a lealdade que eu acreditava existir, era uma ilusão de tempos de paz. Foi então que a vergonha mudou de endereço. Ela deixou de ser sobre a humilhação do radar de latas ou sobre cavar um buraco inútil. A vergonha, agora, era sobre mim, sobre a minha própria cegueira, sobre os anos em que eu aceitei ser menos do que eu era, em nome de uma gratidão que se tornou uma doença. Eu me envergonhei da minha própria passividade, do meu silêncio cúmplice. Cada vez que eu baixei a cabeça, cada vez que engoli uma ofensa, eu estava dando a ele a permissão para continuar. Eu não era apenas uma vítima da crueldade dele. Eu era um participante ativo da minha própria diminuição. Aquele buraco no chão não era apenas a minha punição. Era o espelho da cova que eu mesmo vinha cavando para a minha dignidade, pá por pá, ano após ano. A dor dessa constatação foi mais profunda do que qualquer cansaço físico. Era a dor de acordar de um longo sono e perceber que o monstro no quarto era, em parte, alimentado por minhas próprias mãos. Com a terra já na altura dos meus joelhos, eu parei por um instante. Olhei para minhas mãos. Elas estavam sujas, com calos se formando na palma. Mas eram as mesmas mãos que sabiam encontrar um mau contato no escuro, que sabiam dar vida a um rádio mudo. Eram as mãos de um construtor, não de um servo. E a mente que guiava essas mãos era a mesma que havia percebido um padrão nas perturbações atmosféricas, a mesma que havia criado algo do nada, com sucata e esperança. O valor estava ali, naquilo que eu sabia fazer, naquilo que eu era. Não dependia da aprovação de um sargento, nem da validação de oficiais americanos. Existia, independentemente de qualquer outra pessoa no mundo reconhecê-lo. Naquele momento, a dívida com Rubens se tornou pó. A gratidão permaneceu pelo gesto do passado, mas o contrato de submissão foi rasgado, silenciosamente, dentro do meu peito. Eu não lhe devia mais nada. Um novo tipo de juramento começou a tomar forma na minha cabeça, silencioso e firme. Meu juramento não era para Rubens. Nunca foi. Meu juramento era para com os homens ao meu lado, para com a tarefa que nos foi dada. Se minha habilidade pudesse salvar uma vida, se meu conhecimento pudesse evitar um desastre, era meu dever usá-lo. A lealdade a um homem que me desprezava não podia estar acima da lealdade à vida. A cadeia de comando era uma estrutura necessária, mas ela não podia ser um escudo para a incompetência ou para a vaidade. A verdadeira insubordinação não seria desobedecer a uma ordem. A verdadeira insubordinação seria me calar, por medo, e permitir que homens morressem por causa do orgulho de um sargento. A decisão se formou não como um ato de rebeldia, mas como um ato de responsabilidade. Eu não ia mais trabalhar para agradar Rubens. Eu ia trabalhar para cumprir o meu dever, o meu verdadeiro dever. Quando finalmente alcancei a profundidade exigida, joguei a pá para fora do buraco e me sentei na beirada. O corpo exausto, mas a mente em paz. O ar frio da tarde parecia mais limpo, mais fácil de respirar. O sol começava a se esconder atrás das montanhas, pintando o céu com cores de aço e fogo. Eu olhei para o acampamento, para as luzes que começavam a se acender nas tendas. Eu não sentia mais raiva, nem vergonha. Sentia uma calma gelada, uma certeza absoluta. O menino que chegou à Itália, buscando a aprovação de seu primo, havia sido enterrado naquele buraco. O homem que saiu dele sabia exatamente o que precisava fazer. Ele não precisava mais de um herói. Ele precisava apenas confiar em suas próprias mãos e em sua própria mente. O silêncio que se instalou em mim não era mais o silêncio da submissão. Era o silêncio da preparação. A calma que antecede a tempestade. Eu estava pronto. Eu estava apenas esperando o momento certo. A madrugada chegou com uma névoa que parecia ter nascido do chão gelado, engolindo as árvores e abafando os sons do acampamento.
Dentro da tenda de comando, a tensão era quase palpável, mais densa que a fumaça dos cigarros. Relatos fragmentados de inteligência chegavam pelo rádio. Sussurros sobre movimentação aérea inimiga na região, mas nada concreto. Os canais oficiais se contradiziam, e o radar americano mais próximo, a quilômetros de distância, tinha sua visão bloqueada pelas montanhas que nos cercavam como dentes de um animal adormecido. Éramos cegos, e a incerteza era um inimigo tão perigoso quanto qualquer outro. Homens olhavam uns para os outros, buscando uma segurança que ninguém podia oferecer. O frio parecia ter se infiltrado nos ossos de todos, um prenúncio silencioso de que a noite ainda não havia terminado. Eu me mantinha no meu canto, perto dos meus equipamentos, sentindo a eletricidade estática no ar e na pele, uma premonição que só a minha familiaridade com as ondas podia decifrar. Rubens, tentando projetar uma calma que não possuía, circulava pela tenda com as mãos nas costas. Ele ouvia os relatórios com um aceno de cabeça displicente, um sorriso de superioridade nos lábios. Alarmismo, ele disse em voz alta, mais para si mesmo do que para os outros. Os alemães não arriscariam um ataque com essa visibilidade. É só um batedor perdido. Sua voz, que antes me parecia a personificação da autoridade, agora soava oca, frágil. Era a voz de um homem que dependia de certezas, de ordens claras vindas de cima. Na ausência delas, ele se agarrava à inação, pois a inação não gera erros visíveis. Era mais seguro descartar a ameaça do que arriscar um alarme falso e parecer tolo. Ele olhou na minha direção por um instante, um olhar rápido que me dizia para permanecer quieto, para não complicar sua frágil encenação de controle. Naquele momento, eu vi sua vaidade nua e crua. Era mais importante para ele manter sua imagem intacta do que proteger as vidas dos homens sob seu comando. Foi então que eu ouvi. Não foi um som alto, nem claro. Foi um chiado baixo vindo do meu receptor, um ruído sutil sob a estática normal das transmissões. Mas não era aleatório. Havia um ritmo, uma cadência, um padrão que se repetia com uma insistência quase imperceptível. Meus ouvidos, treinados por anos de trabalho na oficina, se concentraram naquele sussurro eletrônico. Inclinei-me sobre o aparelho, ajustando o dial com a ponta dos dedos, e o padrão se tornou mais nítido. Eram pulsos, fracos, mas consistentes. Uma assinatura que eu nunca havia detectado antes. Meu coração começou a bater mais forte, não de medo, mas de uma certeza terrível e absoluta. Minhas latas de metal, minha brincadeira de minas, estavam ouvindo algo que todos os outros equipamentos e todos os outros homens não conseguiam. Aquele som não era um fantasma na máquina. Era a respiração de um predador se aproximando na escuridão. A lógica dentro da minha cabeça se tornou brutalmente simples, cortando através de anos de submissão e gratidão. A lealdade que eu devia não era ao homem que me humilhou, mas aos homens que dormiam em suas tendas, confiando que alguém estava vigiando por eles. O juramento que fiz ao me alistar não tinha o nome de Rubens Falcão gravado nele. Era um juramento à bandeira, à missão, aos meus companheiros. Calar-me agora por medo de uma corte marcial ou de mais uma humilhação pública seria a maior das traições. Seria cuspir no túmulo do meu pai, que me ensinou que o valor de um homem está no que ele faz, não no que ele obedece. A dívida com Rubens estava paga. O que restava era o meu dever. E meu dever, naquele instante, era claro como o som metálico da pá cavando a terra fria. Eu precisava agir. O risco de estar errado era imenso, mas o risco de não fazer nada era a aniquilação. Levantei-me. O movimento foi lento, deliberado. O som da cadeira de madeira arrastando no chão de terra pareceu ecoar pela tenda silenciosa. Todos os olhos se viraram para mim. Rubens me encarou, a testa franzida em uma mistura de surpresa e irritação. Eu não olhei para ele. Meus olhos estavam fixos no telefone de campanha, no outro lado da sala. Comecei a andar, cada passo firme, sentindo o chão irregular sob minhas botas. Passei diretamente por ele, tão perto que senti o calor de seu corpo. Ele não era mais um gigante, uma figura de autoridade inquestionável. Era apenas um homem, um obstáculo no meu caminho. O silêncio na tenda era absoluto.
quebrado apenas pelo som dos meus passos. Aquele corredor de poucos metros entre minha mesa e o telefone pareceu uma jornada de quilômetros, uma travessia final para longe do menino que eu fui e em direção ao homem que eu precisava ser. O que você pensa que está fazendo, soldado? A voz dele foi um sibilo baixo, venenoso, dito apenas para que eu ouvisse. Ele deu um passo para me interceptar, a mão se erguendo como se fosse me segurar pelo braço. Eu não parei. Continuei andando, forçando-o a recuar um passo para não ser atropelado. O ato de ignorá-lo, de passar por ele como se ele não existisse, foi a resposta mais definitiva que eu poderia dar. Foi a anulação de todo o poder que ele exerceu sobre mim por uma vida inteira. Naquele instante, eu não era mais seu primo, seu protegido, seu subordinado. Eu era uma força em movimento, guiada por uma convicção que sua autoridade não podia mais alcançar. Senti seu olhar queimando em minhas costas, um misto de fúria e incredulidade. Ele havia perdido o controle, e nós dois sabíamos disso. Minha mão alcançou o fone pesado e preto do telefone de campanha. O plástico estava gelado ao toque. Girei a manivela com força, e o som da campainha do outro lado da linha pareceu rasgar a quietude. Quando uma voz respondeu em inglês, a minha saiu firme, sem um traço de hesitação. Aqui é o posto avançado brasileiro. Preciso falar com o operador de rádio do Capitão Miller. É urgente. As palavras eram minhas, mas a voz parecia a de outra pessoa. Um homem que eu não conhecia, mas que sempre esteve ali, esperando. Rubens estava paralisado a alguns metros de mim, o rosto uma máscara de choque. Ele abriu a boca para dizer algo, para me dar uma ordem, mas as palavras não saíram. Ele havia sido neutralizado, não por um ato de violência, mas por um ato de competência que o excluiu completamente da equação. Quando o operador americano atendeu, meu relatório foi um fluxo de informações técnicas, desprovido de qualquer emoção. Temos uma detecção não padrão de múltiplas aeronaves se aproximando do vetor 270, distância estimada de 145 quilômetros, eu disse, a voz calma e metódica. A assinatura do sinal é forte e crescente. Repito, é uma detecção não padrão. Eu não ofereci teorias. Não mencionei meu aparelho, não justifiquei minha quebra de protocolo. Apenas entreguei os fatos. Do outro lado da linha, não houve questionamento. Apenas um profissionalismo imediato. Entendido, posto avançado. Mantenha a escuta, estamos em alerta. A ação estava feita. A responsabilidade havia sido transferida para uma autoridade superior. Uma que, eu sabia, não deixaria a vaidade interferir na análise de uma ameaça potencial. Desliguei o telefone e coloquei o fone de volta no gancho com um clique suave. O silêncio na tenda era agora diferente. Não era mais um silêncio de tensão, mas de expectativa. Rubens continuava parado, o rosto pálido sob a luz do lampião, exposto em sua inação. Os outros soldados me olhavam, não mais com pena, mas com uma expressão indecifrável de espanto, e talvez um pingo de admiração. Eu voltei para o meu posto, para o meu receptor, e me sentei. O chiado rítmico continuava, cada vez mais forte, um coração eletrônico batendo no escuro. Eu não sabia se enfrentaria uma corte marcial ao amanhecer, se seria punido ou condecorado. E, pela primeira vez na minha vida, eu não me importava. Eu havia feito a coisa certa. Eu havia honrado o homem que me ensinou a consertar rádios, e no processo, havia consertado a mim mesmo. O peso em meus ombros, o fardo da gratidão que me curvou por tanto tempo, havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma calma fria, uma sensação de alinhamento. Eu não sentia triunfo sobre Rubens, nem raiva. Sentia apenas o silêncio de um dever cumprido. O menino que chegou à Itália buscando a aprovação de um herói havia finalmente entendido que os únicos heróis que existem são homens comuns que decidem fazer o que é necessário, independentemente do custo pessoal. O som do meu aparelho era agora a única voz que importava, a única verdade em meio à névoa e as mentiras. Eu continuei a ouvir, não mais como um soldado esperando ordens, mas como um vigia, sozinho em seu posto, aguardando a chegada inevitável da tempestade que ele foi o primeiro a anunciar. 7 minutos. Foi o tempo que o mundo levou para mudar. 7 minutos de um silêncio que parecia esticar a própria fibra do tempo.
tornando cada segundo uma eternidade. Eu permaneci sentado, as mãos sobre o meu receptor, sentindo o zumbido sutil da eletricidade sob a ponta dos meus dedos. Ninguém na tenda se movia. Os olhos de todos estavam fixos em mim, mas eu não os via. Eu via apenas Rubens, paralisado perto do telefone, o rosto uma máscara de fúria contida e incredulidade. Ele tinha sido tornado irrelevante em seu próprio palco, e a humilhação em seus olhos era mais profunda do que qualquer coisa que eu já senti. O chiado rítmico no meu fone de ouvido era a única coisa real. Um metrônomo marcando a contagem regressiva para uma verdade que ninguém, nem mesmo ele, poderia mais negar. Eu não sentia medo da punição que viria. Naquele momento, eu só sentia o vazio tranquilo de ter feito o que precisava ser feito. A dívida finalmente estava paga. Então, o som veio. Não foi um trovão, nem uma explosão. Foi um uivo agudo, mecânico, que rasgou a névoa e o silêncio da madrugada. A sirene de ataque aéreo. O som subiu do vale como um animal ferido, ecoando pelas montanhas e sacudindo o acampamento de sua letargia. A tenda, antes um mausoléu de tensão, explodiu em um caos de movimento. Homens gritavam ordens, corriam para pegar capacetes e fuzis, seus rostos pálidos de sono e adrenalina. O mundo lá fora se tornou um formigueiro chutado. Mas para mim, aquele som não era o prenúncio do caos. Era a validação. A confirmação mais pura e inquestionável que eu poderia receber. Não veio de um homem, de um oficial ou de um sargento. Veio do próprio ar, da própria ameaça. Era a verdade gritando em uma frequência que todos podiam entender. E enquanto o mundo se desfazia em pânico, uma calma fria e absoluta se assentou em meu peito. Eu estava certo. A confirmação oficial chegou como um eco da sirene, espalhando-se de boca em boca com a velocidade de um incêndio. 42 bombardeiros Junkers Ju-87. O nome da aeronave, dita em sussurros assustados, dava uma forma concreta ao terror que descia dos céus. A informação mais importante, no entanto, era a que me dizia respeito diretamente. Meu alerta, baseado em um chiado fantasma captado por 3 latas de metal, havia dado às defesas antiaéreas os 3 minutos cruciais de que precisavam. 3 minutos. No tempo de paz, é um instante. Na guerra, é a diferença entre a vida e um obituário. A matemática da minha ação era brutal e simples. O meu ato de insubordinação não seria medido em artigos do Código Militar, mas no número de crateras que não foram abertas no nosso acampamento, no número de homens que veriam o sol nascer mais uma vez. A validação não era mais uma questão de opinião, era uma estatística de sobrevivência. Quando a primeira luz do dia filtrou através da névoa, dissipando a escuridão e os fantasmas da noite, a dinâmica no acampamento havia se transformado. O medo deu lugar a um alívio exausto, e os olhares que antes me atravessavam com pena ou indiferença agora se fixavam em mim com algo novo. Era uma mistura de espanto e respeito. O soldado Costa, que dias antes não conseguia me encarar enquanto eu cavava a latrina, aproximou-se em silêncio e me ofereceu um cantil de água. Ele não disse nada. Apenas balançou a cabeça. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que carregava o peso de um pedido de desculpas e de um reconhecimento que valia mais do que qualquer medalha. Eu entendi naquele silêncio que não estava mais sozinho. Eu havia quebrado uma regra, mas havia honrado um código mais profundo, um que todos os soldados entendem no fundo de suas almas. O de proteger uns aos outros, a qualquer custo. A validação final e formal chegou na figura alta do capitão Miller. Ele entrou na tenda de comando no meio da manhã, a lama seca em suas botas, o cansaço da noite gravado em seu rosto. Ele não procurou pelo tenente, nem por Rubens. Ele caminhou diretamente até mim. Os outros soldados abriram caminho, um corredor de silêncio se formando à sua passagem. Ele parou na minha frente, e seus olhos azuis me examinaram, não com a curiosidade de quem olha para uma anomalia, mas com o respeito de um profissional para outro. Ele estendeu a mão, e o aperto foi firme, seco. "Obrigado, soldado", ele disse em seu inglês direto, a voz grave. "Você salvou muitas vidas esta noite." A frase era simples, desprovida de floreios. Mas na sua simplicidade,
Ela demoliu a última parede da jaula que Rubens havia construído ao meu redor. Eu não era mais o garoto do radar de latas. Eu era um soldado que havia cumprido seu dever. Rubens assistiu a tudo de seu canto, transformado em uma estátua de ressentimento. Ele não foi chamado. Não foi consultado. Foi ignorado. O capitão americano nem sequer olhou em sua direção. Naquele instante, toda a sua autoridade, construída sobre uma base de intimidação e paternalismo, se desfez em pó. Ele era um rei deposto em seu próprio reino minúsculo. Quando Miller saiu, Rubens permaneceu imóvel, o rosto pálido, os punhos cerrados ao lado do corpo. Vi em seus olhos não apenas a raiva, mas a humilhação profunda de ter sido exposto, de sua incompetência e vaidade terem sido desmascaradas na frente de todos os homens que ele comandava. Seu silêncio foi a sua sentença. Ele, o homem das palavras, da ironia cortante, do comando alto e claro, não tinha mais nada a dizer. E aquele silêncio foi a confissão mais eloquente de sua derrota. Mais tarde, ele tentou. Em uma tentativa patética de reescrever a história, ele se aproximou de um grupo de soldados que limpavam suas armas e disse, com uma familiaridade forçada: "Eu sempre soube que o garoto tinha potencial. Só precisava de um empurrão." As palavras pairaram no ar por um segundo, ocas e desesperadas. Ninguém respondeu. Os homens continuaram seu trabalho. O som do metal sendo esfregado com óleo preenchendo o silêncio constrangedor. Um deles cuspiu no chão. Um gesto de desprezo sutil, mas inequívoco. Ninguém acreditava nele. Sua moeda de troca, a sua palavra, havia perdido todo o valor. Ele se afastou, o passo menos firme, a postura menos ereta. Ele não havia sido punido por um superior. Havia sido julgado e condenado pelo júri silencioso de seus próprios homens. Sua autoridade não foi tomada. Ela evaporou. A consequência mais tangível da minha ação veio na forma de um convite. O próprio capitão Miller me pediu para colaborar com sua equipe de comunicações. "Queremos entender melhor o seu sistema", ele disse, "e ver se podemos aprimorá-lo." De repente, eu tinha acesso a recursos que nunca sonhei em ter. Ferramentas melhores, peças sobressalentes, manuais técnicos americanos. Minha brincadeira de Minas, agora era um projeto oficial. Eles me deram um espaço próprio em uma das tendas de equipamentos e eu passei a trabalhar lado a lado com seus técnicos. Homens que não viam minha origem como uma piada, mas minha habilidade como um trunfo. A validação não era mais apenas sobre estar certo. Era sobre o reconhecimento da minha competência. O valor do meu conhecimento. A mesma coisa que Rubens passou anos tentando me convencer de que não valia nada. O contraste se tornou a nova rotina do acampamento. Enquanto eu passava meus dias cercado por esquemas eletrônicos e conversas técnicas, Rubens foi silenciosamente afastado do centro das decisões. Eu o via do lado de fora da tenda de planejamento, observando os oficiais discutirem mapas sem ele. Sua presença se tornou a de um fantasma, uma autoridade nominal que ninguém mais levava a sério. A humilhação dele não era ruidosa. Era uma corrosão lenta, diária. Cada vez que um tenente passava por ele com um aceno de cabeça apressado, cada vez que uma ordem importante era dada por outro suboficial, mais um pedaço de seu poder era arrancado. Ele não havia perdido uma patente, mas havia perdido algo muito mais importante: o respeito. E em um ambiente como a guerra, um sargento sem o respeito de seus homens é apenas um homem com um uniforme diferente. Na quietude do meu novo posto de trabalho, entre o cheiro de metal e óleo, eu finalmente tive tempo para pensar. A gratidão que eu sentia por Rubens não desapareceu por completo. O gesto que ele fez por minha mãe, anos atrás, foi real. Mas eu entendi que a gratidão não pode ser uma corrente perpétua. Uma dívida de dinheiro tem um fim. Mas ele havia tentado transformar a minha em uma dívida de alma, impagável. Eu havia confundido lealdade com submissão, respeito com medo. A imagem do meu pai voltou à minha mente, não com tristeza, mas com uma clareza renovada. O aceno de cabeça dele na oficina, o reconhecimento silencioso de um trabalho bem feito. Aquela era a única validação que importava. A validação que vem de dentro, do orgulho, da própria competência. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém. Eu só precisava confiar nas minhas próprias mãos. Nunca mais trocamos uma palavra que não fosse estritamente necessária.
Nossas interações se resumiam a ordens curtas e respostas monossilábicas. Um dia, nos cruzamos sozinhos, em um caminho estreito entre as tendas. Por um instante, nossos olhos se encontraram. Eu não vi mais o sargento imponente, o herói da minha família. Vi apenas um homem envelhecido, cansado, a arrogância, substituída por um vazio amargo. Ele desviou o olhar primeiro. Aquele simples gesto foi o ponto final. Não houve confronto, nem discussão, nem acerto de contas. Não era necessário. O abismo entre nós era intransponível, preenchido pelo silêncio de tudo o que ele me fez e de tudo o que eu me recusei a continuar sendo. Não havia ódio em meu peito, apenas a paz melancólica de um encerramento inevitável. Meu novo equilíbrio foi encontrado no trabalho. O zumbido dos rádios, a lógica dos circuitos, a Buenos e busca por um sinal mais limpo. Ali, naquele universo de ondas e frequências, eu encontrei minha paz. A guerra continuava a rugir ao nosso redor. Um ruído de fundo constante de morte e destruição. Mas dentro de mim, um tipo diferente de silêncio havia se instalado. Não era o silêncio do medo ou da obediência. Era o silêncio da autossuficiência. A calma de um homem que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Não por permissão de outro, mas por direito próprio. O menino que consertava rádios em Pentenciancesin. Minas Gerais não precisava mais da aprovação de ninguém. Ele só precisava ouvir. E pela primeira vez, a voz mais clara que ele ouvia era a sua própria. A medalha que me deram era fria e pesada no bolso do casaco. Voltei para o Brasil em um navio lento, que balançava com a mesma monotonia dos dias no acampamento. Não houve desfiles na minha chegada, nem discursos. Apenas o abraço apertado e silencioso da minha mãe no porto. Um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. A guerra havia terminado para o mundo, mas para mim, a verdadeira paz não estava no armistício assinado em algum salão europeu. Estava na sensação de pisar novamente na terra vermelha de Minas, no cheiro de chuva que vinha das montanhas, na certeza de que eu não precisava mais olhar por cima do ombro, esperando a aprovação ou a repreensão de ninguém. Eu não era mais um soldado voltando para casa. Era um homem que finalmente havia encontrado seu próprio chão. Um chão que não podia ser comprado nem vendido, pois era construído dentro de mim, com os alicerces da minha própria dignidade redescoberta. Abri a oficina na mesma rua de paralelepípedos, onde anos antes eu entrava como um aprendiz assustado. O espaço era pequeno, com paredes de adobe e uma janela que dava para um quintal com um pé de jabuticaba. O cheiro de resina de solda e poeira antiga se misturou com o perfume das minhas próprias memórias. Nas prateleiras de madeira, organizei as válvulas, os capacitores e os rolos de fio de cobre com a mesma precisão metódica com que limpava meu fuzil. Cada ferramenta encontrou seu lugar. Cada peça tinha sua função. Aquele pequeno universo de ordem e lógica era o meu refúgio e o meu reino. Ali, eu não era o herói de guerra, nem o primo do sargento, nem o menino que perdeu o pai. Eu era apenas o Duarte, o homem que entendia a linguagem secreta dos circuitos, que sabia ouvir o silêncio de uma máquina quebrada e encontrar o caminho para fazê-la cantar novamente. A oficina não era um negócio. Era a continuação da minha alma. As pessoas vinham de longe, trazendo seus rádios mudos como quem leva um parente doente ao médico. Elas não me procuravam pelas histórias de guerra, que eu nunca contava, mas pela reputação que meu trabalho construiu silenciosamente. Um fazendeiro de uma cidade vizinha me trouxe um aparelho alemão, complexo e cheio de peças que ninguém na região conhecia. Ele me observou por horas, enquanto eu, em silêncio, desmontava, limpava e testava cada componente. Não havia pressa, apenas a paciência de quem dialoga com o problema. Quando finalmente o som de uma orquestra preencheu a oficina, o homem não me elogiou com palavras grandiosas. Ele apenas me olhou, balançou a cabeça com um respeito profundo e disse: "O senhor tem o dom." Aquele aceno de cabeça, vindo de um estranho, tinha o mesmo peso do reconhecimento silencioso do meu pai. Era a única validação de que eu ainda precisava. Soube de Rubens por um primo distante, anos depois. Ele havia deixado o exército, tentado a sorte na política em uma cidade maior e fracassado. Disseram que se tornara um homem amargo, que falava muito do passado, de seus feitos na Itália,
Mas sua voz já não carregava o mesmo peso. A notícia não me trouxe alegria, nem um sentimento de vingança. Trouxe apenas uma melancolia distante, a mesma que se sente ao olhar para uma casa antiga, cujas fundações cederam. Eu entendi finalmente que a dívida que eu sentia não era com ele, mas com o gesto que ele representou, um dia. A gratidão era real, mas não podia ser uma licença para a anulação. Ele me ensinou, da forma mais dura possível, que um favor pode salvar uma vida, mas também pode se tornar uma corrente. E eu aprendi que a única forma de honrar verdadeiramente quem nos ajuda é nos tornarmos fortes o suficiente para não precisarmos mais ser salvos. Minha relação com minha mãe e minha irmã também mudou. O peso da obrigação que eu carregava se transformou em um cuidado leve e genuíno. Eu não era mais um menino, tentando preencher o vazio deixado pelo meu pai, mas um homem que oferecia segurança a partir de um lugar de plenitude, não de sacrifício. Lembro-me de uma tarde, sentado na varanda com minha mãe, enquanto ela remendava uma roupa. Ela me olhou com aqueles olhos que já tinham visto tanta dor e disse: "Seu pai teria orgulho do homem que você se tornou, Antônio. Um homem quieto, mas firme." Naquele momento, o ciclo se fechou. A aprovação que eu busquei por tanto tempo em figuras de autoridade, eu, finalmente encontrei no lugar onde ela sempre esteve, no amor incondicional da minha família e no reconhecimento de que a força do meu pai não estava em sua voz, mas em suas mãos e em seu silêncio. O eco das risadas na tenda fria da Itália nunca desapareceu por completo. Às vezes, em noites muito silenciosas, eu ainda o ouvia, um fantasma distante, mas ele não me assombrava mais. Tornou-se uma lembrança, como uma cicatriz que nos lembra de uma queda, mas também da lição que aprendemos ao nos levantar. A humilhação não me quebrou, ela me forjou. Ela me ensinou que a vergonha não está em ser diminuído pelos outros, mas em permitir que a opinião deles defina quem somos. Aquele buraco que cavei sob o sol pálido dos Apeninos não foi uma cova para a minha dignidade, como eu pensei na época. Foi o lugar onde enterrei o menino que precisava de permissão para existir. E do chão daquela ferida, nasceu o homem que entendeu que seu valor não era algo a ser concedido, mas algo a ser simplesmente possuído. A guerra me tirou a inocência, mas me devolveu a mim mesmo. Aprendi que o mundo é feito de muito ruído, de homens que gritam para parecerem fortes, que inflam o peito para esconder o vazio. Eles constroem seus pequenos reinos sobre o medo e a obediência dos outros. Mas suas fundações são de areia. A verdadeira força, a que perdura, é silenciosa. Ela não precisa de palco, nem de aplausos. Ela reside na competência das mãos, na clareza da mente e na coragem de seguir a própria bússola moral, mesmo quando a noite é escura e todas as outras vozes dizem para ficar parado. O poder que se impõe pela força é frágil. O respeito que se conquista pela integridade é inabalável. Essa foi a lição final que a estática da guerra me ensinou, a transmissão mais clara que recebi em meio a todo o caos. Hoje, quando a noite cai sobre Ouro Preto e as luzes da cidade se acendem como estrelas caídas nas montanhas, eu gosto de ficar na minha oficina. Ligo um dos rádios antigos que restaurei, um com o dial de madeira e o som quente das válvulas. Fecho os olhos e giro o botão lentamente, navegando pelas estações, pelas vozes e músicas que viajam pelo ar, cada uma contando uma história. Há muito chiado entre elas, o ruído constante do universo. Mas eu não me apresso. Eu aprendi a ouvir com paciência, a discernir o sinal em meio à estática. Entre todo o barulho do mundo, eu finalmente havia aprendido a escutar a minha própria frequência.